E olha, começou a valer nesta quarta-feira mudança ali nas regras de transição para aposentadoria. Quem vai explicar exatamente o que aconteceu é Rodolfo Hammer, especialista em direito previdenciário. Rodolfo, obrigado por participar aqui conosco no primeiro dia de 2020. Um feliz ano novo para você e toda hora tem mudança agora, a gente tem que se acostumar. O que mudou aí a partir desta quarta-feira? Obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite da Record e feliz ano novo para você e para todo mundo que nos assiste. Não tem jeito, Previdência está mudando todo ano, todo mês quase, né? E agora, começando 2020, com mais uma mudança. Nós tivemos aqui o cuidado e trouxemos aqui algumas anotações que eu acho e entendo importante para que todo mundo que assiste o jornal tenha datas na cabeça. E é importante que nós marquemos essas datas. O que eu coloquei aqui? 13 de novembro de 2019 e pus uma seta para trás. Dessa data para trás, nós temos um negócio chamado direito adquirido. E por que essa data? Porque essa data foi quando a emenda constitucional número 113, aquela que foi agora promulgada, que foi aprovada pelo Congresso, passou a valer. Então, dessa data para trás, do dia 12 para trás, não se mexe se você preencher os requisitos para qualquer tipo de benefício previdenciário. Daqui para frente, nós vamos ter mudança. Então, é importante que quem está assistindo faça conta, eu sempre falo isso, é importante, põe na ponta do lápis. Se até o dia 12 eu preenchi o direito a qualquer benefício previdenciário, se eu conseguir completar algum tipo de benefício, eu não preciso me preocupar, eu não preciso sair correndo para a agência do INSS, eu não preciso ter medo, porque eu tenho direito adquirido. Essa palavrinha adquirido aqui, eu preciso ter gravado, tá? Então, essa data é muito importante. Bom, aí nós temos aqui um intervalo do dia 13 do 11 de 2019 até o dia 31 do 12 de 2019. Eu quase coloquei 2020 para a gente já estar acostumando. Você está? Porque eu vou ficar uns 2 meses colocando 2019. A gente não pode errar cheque, que quase ninguém usa mais cheque, mas eu ainda gosto, não pode errar o cheque, né? Então, neste período, nós temos aqui a regra nova valendo, nós já temos algumas mudanças. Então, por exemplo, o que mudou aqui é o cálculo do benefício previdenciário. Então, não é mais as 80% das maiores contribuições para você ter a média salarial do benefício. Então, você dá a entrada num benefício previdenciário. Até essa data, até o dia 12, você tinha direito a receber 80% dos maiores salários de benefício. De dia 13 até aqui, por exemplo, você tem que usar todo o seu salário de benefício. Ou seja, aquele comecinho lá, quando você entrou primeiro emprego, trabalha, que seu salário era mais baixo, ele vai entrar aqui também, não despreza mais. Isso vai valer para 2020 também, mas eu só coloquei aqui só para que a gente possa ter uma ideia das mudanças, então esse período. E aqui a gente começa a entrar a partir do dia 1 do 1 de 2020, que é hoje. Então, duas regras começam a valer a partir de hoje imediatamente. Então, hoje, quarta-feira, dia 1 de 1 de 2020, uma das regras que passa a valer imediatamente é o aumento da regra de pontos. O que é a regra de pontos? Essa é importante a gente ter na cabeça. 8797. Regra de pontos é quando você soma a sua idade mais o tempo de contribuição que você tem. E aqui eu dei um exemplo. Então, você tem um tempo de contribuição. O que é o tempo de contribuição? É aquele período que eu paguei para o INSS. Então, aqui nós estamos usando, por exemplo, um exemplo de uma mulher. Então, a mulher pagou 30 anos de INSS. Ela trabalhou durante 30 anos, ou ela recolheu o carnê, ou ela trabalhou registrada, mas ela tem 30 anos efetivamente contribuídos. Certo. Tá? E ela tem 57 anos de idade. Quando eu somo os dois, eu atinjo 87 pontos. Muita gente confunde. Eu preciso ter 87 anos de idade? Não. É pontos. Isso é muito importante. Isso é importante e as pessoas para não às vezes confundir, confundem. né? Então, pontos significa a soma de tempo de contribuição, até colocar o preto aqui, mais a idade. E isso serve tanto para homem quanto para mulher. Aqui nós temos um exemplo de homem. O homem tem regras diferentes, porque o homem ele precisa de mais tempo de contribuição. Então, ele precisa de 35 anos de contribuição.
tá? Veja que a mulher aqui está com 30 e o homem com 35. 5 anos de diferença. 5 anos a mais, ele paga mais. Então, um homem com 35 anos de contribuição, eu coloquei uma idade aqui de 62, ele atingiu 97. Aí você, Gustavo, pode me perguntar, Rodolfo, legal, e se o homem aqui, ele não tem 35? Por exemplo, ele tem 34. E aqui ele tem, não 62, mas 63. Também deu 97. Ele pode atingir os 97, ele pode se aposentar? Em regra, não. Por quê? Porque esse tipo de aposentadoria é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ele precisa obrigatoriamente ter 35 aqui. Então, ele vai ter que esperar mais um ano. Ele vai ter que esperar mais um ano. Ele vai ter que contribuir por mais um ano. Por mais que ele tenha a idade aqui, ele tem que ter os 35 no mínimo aqui. Ou seja, ele vai ter que somar 35 anos e a mulher 30 independentemente da idade. E o final dele tem que dar durante o ano de 2020, porque ano que vem muda de novo. Mas isso é durante o ano de 2020, ele tem que ter 87,97. 2021 aumenta mais um aninho, aí 2021, mais um pontinho no caso? Aqui sai 97, vai 88, 98. E isso vai subindo, aí a gente tem que olhar na emenda constitucional até onde vai. Vai subindo. Isso vai subindo. Se não mudar também até lá, isso né? pode mudar, porque a legislação, essa emenda constitucional 101, ela foi muito bem feita. A gente não pode falar que não foi bem feita. Ela traz gatilhos. O que é o gatilho? Ele traz mecanismos de ela se autocorrigir. Muita gente se discute, precisa ou não precisa fazer reforma? Reforma é ou não é necessária? Eu penso assim, toda reforma previdenciária, ela é necessária, por quê? Porque a gente está vivendo mais. Não há dúvidas de que hoje nós temos pessoas que vivem mais e com mais qualidade. Isso, por um lado, é muito bom. A gente enxerga hoje pessoas com mais de 90 anos, o que não se via na década, por exemplo, de 80. Mas, por outro lado, a gente também verifica uma previdência muito ruim, que paga benefícios, que tem dinheiro e está pagando benefícios ruins também. Então, essa reforma foi feita, mas foi feita, na minha visão, de uma forma equivocada. Então, é preciso, sim, reforma, mas a reforma, na minha visão, foi feita de uma forma equivocada. Então, isso já passa a valer, 87 e 97. Qual é o problema aqui, Gustavo, que eu vejo? Que, a partir desse momento, como nós estamos em 2020, a média salarial aqui utiliza 100% da média e isso faz com que muitos dos casos, a maioria, porque ninguém começa ganhando mais do que ninguém começa ganhando salário alto, é muito difícil a pessoa já começar com um alto salário, a média dos salários cai. Por quê? Vai vir desde 94, aí desde 94 provavelmente você não começou tendo um salário bom, você começa tendo um salário ruim. Às vezes não ruim, mas dentro da sua média, porque você não começa num cargo muito bom. Geralmente você começa num cargo mais baixo e aí você vai mostrando competência, a competência vai te subindo de cargo e você subindo de cargo vai tendo um salário maior. Bom, essa foi a primeira, acredito que aqui a gente conseguiu visualizar. Tranquilo. Agora a gente vai desenhar rapidamente a segunda, só para a gente visualizar. A segunda é a questão da idade. O que a gente está falando aqui da idade? O que acontece? O principal motivo da reforma da Previdência é implantar uma idade, porque no Brasil não havia, dentro da reforma, dentro da Previdência, uma idade mínima. Porque você, Gustavo, começou muito cedo, por exemplo, você podia se aposentar sem ter uma idade mínima, desde que você houvesse pago por 35 anos. Paguei 35 anos, mas comecei com 17, com 15, eu vou me aposentar com 58. E aí, vivendo mais, você se aposentava com 58 e recebia até 98, por exemplo. E o sistema falava-se que o sistema não se equilibrava, porque você pagava, por exemplo, por 35 anos e recebia por 40. Isso era meio que a balança não se compensava, havia uma descompensação. E aí, se brigou muito para se implantar uma idade. E qual foi a idade que se implantou? O homem com 65 e a mulher com 62. No homem não houve mudança, porque já havia um tipo de aposentadoria chamada aposentadoria por idade, que era de 65 anos. Que tinha que bater os 65. Que tinha que bater. Só que para esse tipo de aposentadoria, o homem tinha que pagar 15 anos. E a mulher era 60. Então, para a mulher, houve um aumento aqui de 2 anos.
Bem, então essa idade foi a que se implementou. Por quê? Porque a partir de agora quando? Do dia 13 de novembro de 2019, quando aprovou, você obrigatoriamente precisa ter 65 anos se homem e ter 62 se mulher. Só que não podia atingir, por exemplo, você e eu, que já estávamos dentro do sistema de uma forma imediata. Talvez até você e eu sejamos atingidos porque nós somos mais novos, ou seja, temos menos de 45 anos. Acredito, eu tenho menos, você também. Tenho menos. Né? A gente tem menos de 45. Mas as pessoas que estão mais próximas dessa idade, para não ser atingidas de uma vez, eles criaram uma tabela progressiva. Então, eles colocaram assim, você que está perto dos 65, ou você que está próximo, se é mulher, você vai ter uma tabela progressiva. Então, a mulher, para não ser atingida direto, imagina uma mulher que está chegando nos 60. A partir de amanhã não vai ser mais 60, vai ser 62. Ela fala, meu Deus, eu vou ter que esperar mais 2 anos. Então, não. Então, o que eles fizeram? Vai aumentando de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses. Até chegar no 62. Então, o que acontece hoje? Esse aumento começou hoje, no dia 1 de 2020, esses 6 meses a mais. Então, ele há uma retroação. Por que há uma retroação? Porque foi feito um cálculo que o homem com 61 anos entraria nesse cálculo. Então, a partir dos 61 anos, o homem já poderia se aposentar por idade, desde que houvesse um tempo mínimo de contribuição. Só que hoje, a partir de hoje, não é mais 61, é 61 anos e 6 meses. E aí você tem que olhar o tempo mínimo de contribuição. Então, ele vai ter que pegar uma tabela... Uma tabela bem grande. Bem grande, ver qual é o tempo mínimo de contribuição que ele precisa para atingir os 61 anos e meio. E a mulher, 60 anos... E 6. E meio. Que é os 6 meses. Que é os 6 meses. E aí isso vai... Isso vai gradativamente até essa mulher chegar aos 62 e até esse homem chegar aos 60, aqui o 5 é mais difícil de fazer de lado, até chegar aos 65. Ou seja, então, 62 a partir de 2021, por exemplo, 62,5 a partir de 2022, até chegar aos 65, certo? Exatamente. Aí, quando chegar, todo mundo vai precisar de 65 e todo mundo vai precisar de 62. Isso, se não houver outra reforma, quando nós falarmos, 65 anos é novo. E por que pode acontecer isso? Porque a gente está enxergando hoje um negócio chamado quarta idade, que é pessoas acima de 80 anos. Porque antigamente não tinha. Parava-se, ou seja, morria na terceira idade. Hoje não se morre mais na terceira idade. E a gente tem gente, graças a Deus, vivendo bem a partir de 80 anos, que é a quarta idade para cima. Rodolfo, obrigado pelas explicações. Acho que deu para o pessoal entender de casa. Mas mesmo quem não entendeu, procure alguém especialista, faça as contas para não cair no desespero. Eu sempre digo, é importante fazer isso, colocar no papel, fazer a conta e não sair correndo, porque tem muita gente saindo correndo e tendo prejuízo. Tá certo. Rodolfo, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado a você, feliz ano novo, 2020 com muita saúde e prosperidade para todo mundo. Para você também. Obrigado, Rodolfo.